Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Maratona Papo com Experts. E hoje nós vamos falar sobre modelos de negócio no setor de pulverização com drones, de drones agrícolas. E o bate-papo vai ser muito especial, que vai ser com o Josué e também com o Jefferson. Eles que são da AgroAtlas, que é uma franquia que desenvolve um modelo de negócios muito interessante. Então o bate-papo vai ser muito especial. Então não perca esse bate-papo que vai durar mais ou menos uma hora. Vai ser muito bom tê-los aqui. E já vai mandando esse link aqui, esse aviãozinho para os seus amigos, para que mais pessoas possam participar. Enquanto eles entram, sejam bem-vindos. Boa noite. A galera estava na live anterior. Bate-papo muito bom. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Tamila. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá na câmera traseira aí, Josué. Josué tá trabalhando hora dessa, homem. Na verdade, eu tô aqui para dar já uma excelente notícia para os gloriosos aí, meus amigos, campeões da América, né? Ainda bem que tu fez a nossa live 8 horas, porque até às 19 aí eu tava ocupado. Comecei a live rouco, menino, que tava acabando lá. Quando ia começar a live, saiu o terceiro gol. Comecei a gritar igual doido e minha mulher aqui. 35 anos de sofrimento, graças a Deus, viramos. Mas maravilha, turma. Obrigado por terem aceitado o convite, por estar aqui conosco, né? Sabadão à noite. Vocês poderiam estar fazendo várias outras coisas, estão aqui conosco, então é uma satisfação muito grande. Cumprimentar o Josué, que é um amigo pessoal, esteve sempre aí com os nossos cursos do CAAR, esteve sempre nos ajudando, nos auxiliando também na temporada que passou pelo SINDAG, e é uma pessoa incrível, né? Desde primeira vez que eu vi aquele varapau na Drone Show enorme, cara, com bigodinho, falei, que cara excêntrico. E é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Josué, se apresenta para a galera, fala um pouco sobre a sua história no mundo dos drones e o que você trabalha atualmente nesse cenário. Então, Tano, a gente já se conhece aí de longa data, realmente é impossível não me ver na Drone Show, né? Eu já fico controlando o espaço aéreo lá. Desde que eu entrei no mercado, e agradeço muito ao SINDAG, em especial a pessoa do Gabriel Colli, que hoje é o diretor executivo, por me dar a oportunidade de entrar nesse setor aeroagrícola, né? Eu sou agrônomo de formação e logo depois da minha formação já comecei a me dedicar à aplicação aérea. A gente estava no início da tecnologia dos drones no Brasil, né? Eu comecei a faculdade lá em 2015, então quando eu saí da faculdade a gente estava no início do mercado ali, e não sabia onde ia chegar, não fazia ideia de que chegaria aonde está hoje. E desde que eu entrei nesse mercado, dois focos eu tive muito claros para mim, que eram necessários e onde eu gostaria de contribuir, que é a regularização de empresas e a qualificação de profissionais. Inclusive, cunhando aqui um dos termos do setor, que é os aeroagrônomos, né? Aqueles agrônomos que são treinados, que são qualificados para ser responsáveis técnicos de empresas de aviação agrícola. Então, segui minha trajetória no SINDAG aí, procurando criar essas redes, inclusive, muito interessante o que foi falado no papo anterior, né, de união, de criar redes colaborativas, como é a Drone Experts, foi o motivo pelo qual a gente também procurou o Tamilon e continua participando da comunidade, né, no curso CAAR, trabalhando com regularização também, mas o meu objetivo sempre foi alcançar mais pessoas. Então, ligar os pontos, fazer com que as pessoas se encontrem e conversem mais sobre o assunto drones, para que os conhecimentos possam ser compartilhados e possam ser trabalhados, né, uns com os outros, colaborando assim para um setor melhor. Eu acredito que essa é a melhor maneira da gente crescer juntos. E assim eu conheci a AgroAtlas, né? Foi numa Drone Show, inclusive, e eu percebi, através da AgroAtlas, um modelo de negócio para inserir empresas e profissionais sadios no mercado com uma visão diferente do que a gente estava tendo, né? A gente fala muito sobre profissionais que já são do mercado, agrônomos, engenheiros florestais, que já têm o conhecimento de drone do agro e que entraram no mercado de drones, mas tem muitos empreendedores que enxergaram a oportunidade
e quiseram entrar no mercado por ter investimento, por acreditar no agro, por querer participar. E essas pessoas estavam sem uma referência, sem uma maneira de saber como entrar. Então eu vi que a AgroAtlas tem um formato de negócio para ensinar essas pessoas que vêm às vezes muito frias para o mercado, para que elas entrem já qualificadas e contribuindo assim para um setor sadio, né? Porque muitas vezes a pessoa entra sem orientação e acontece aí aqueles incidentes que a gente sabe, às vezes se frustra com o drone, se frustra com a ferramenta, com o mercado, ou às vezes não sabe administrar bem a empresa e acaba queimando o mercado numa certa região por causa de preço. E eu vi na AgroAtlas algo, uma luz, um farol, né? Que a gente está aqui em Linhares, no Espírito Santo, que tem o famoso farol aqui, farol de regência. Eu vi um farol para pessoas que querem entrar no mercado, só que não têm conhecimento, querem aprender do zero, o beabá, o ABC, para começar a saber de drones agrícolas e trabalhar nesse mercado que é tão necessário, né? A gente tem tanta necessidade. E assim eu conheci o Jefferson e, inclusive, já passo a palavra para você aí, para o Jefferson também, para conhecer a história dele na aviação, porque a gente tem propósitos muito alinhados aqui para fazer o setor crescer, as pessoas se qualificarem e as empresas também prosperarem. Maravilha. Jefferson, comenta então aí um pouco sobre a sua trajetória no mundo dos drones e de antemão já te parabenizo, né, por esse projeto que é a primeira franquia do setor de drones, que acho que foi 2 ou 3 anos atrás que eu vi a primeira vez que eu escutei sobre uma franquia, eu falei, cara, é muito inovador, o mercado ainda é muito jovem, mas é nesse caminho que tem que ir, porque a franquia nada mais é que um modelo de negócio validado e que está em constante melhoria, né? Como que foi, então, da sua trajetória até ter essa primeira ideia, como que está até hoje, né, essa experiência? Perfeito, Tâmelo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. O Josué, que tem essa proximidade maior, a gente acaba ficando um pouco mais nos bastidores, mas a gente sempre que possível a gente está compartilhando, porque a gente tem uma metodologia muito forte, eu como Jefferson, como AgroArts, que o conhecimento, o nosso know-how, ele tem que ser disseminado, não tem que ser guardado, né? Então, por isso é o motivo também a AgroArts seguir nesse modelo. E falando de mim, eu pessoalmente sou formado em administração de empresas, né? Trabalhei em vários ramos já de serviço que não tem nada a ver com aplicação com drone hoje. Porém, eu sou filho de produtor familiar, né? Que nasci no agro desde criança. O meu sócio Elber também é. E ali eu me formei em administração de empresas. E logo depois eu fui em busca de um sonho meu, que eu tenho até hoje dentro de mim, né? Eu só não estou exercendo atualmente, que é a área da aviação. Eu sou formado na aviação, sou piloto formado, né? E hoje eu exerço essa paixão aí que seria voar e voar com os pés no chão, que a gente fala, né? Então, a gente juntou essa paixão em voar com o desejo que a gente acaba criando na administração ali, que é empreender, né? E ali a gente começou uma empresa chamada Atlas Soluções Aéreas, lá em 2019, onde não se tinha conhecimento nenhum, conhecimento zero sobre a aplicação de drones. Estavam começando a chegar os primeiros drones oriundos da China, que lá era ser utilizado muito no cultivo do arroz e começaram a se trazer para o Brasil, né? E a gente começou a fazer os primeiros trabalhos de validação e para entender se o produtor rural aceitava, né, se aquela ferramenta ela ia ser útil. E na nossa realidade, a gente está no Espírito Santo, a gente viu uma oportunidade de inserir essa ferramenta ali no meados de 2019 para 2020 em áreas declivosas, né? O estado do Espírito Santo, ele é um dos maiores produtores de café do mundo, inclusive, mais precisamente, uma cidade chamada Rio Bananal, de apenas 19 mil habitantes, é a maior produtora de café conilon do mundo, né? Então, áreas declivosas, a ferramenta foi tendo uma aceitabilidade muito grande. E aí, naturalmente, isso foi se disseminando, porque o produtor rural, o Marte, o colega na live anterior falou muito bem, que é muito boca a boca, foi disseminando. A gente é uma empresa de prestação de serviço, e ali a gente começou a expandir nossas operações para intermunicipais, fora do município de atuação, e até no espaço curto de tempo, em menos de 6 meses, a gente começou a ter também demandas fora do estado. E aí a gente se deparou numa pequena incógnita. Como que eu vou ter que, na época era eu que ia para campo, eu que operava, como que nós vamos ter vários Jefferson operando em vários lugares e ao mesmo tempo? Não Como tinha escalar esse profissional, negócio, como né? escalar esse negócio. Não tinha profissional na área, tinha que ensinar. Os pilotos que eu ensinava da nossa operação demorava dias, às vezes meses, para eles soltar a máquina na mão deles.
né? E a gente ficava travado em relação a isso. E ali a gente começou a pesquisar, começamos a buscar muito modelos de negócio, de expansão, como expandir, só que a gente encontrou muita dificuldade. Por quê? É muito fácil você expandir um modelo de negócio hoje num setor de comércio, num setor urbano, porque tudo já se tem algo criado, já se tem software de gestão criado, já se tem ferramentas para você, por exemplo, abrir uma hamburgueria, que a gente dá como exemplos práticos, né? Para você abrir uma loja de conveniência, você já tem uma cafeteira que faz o café expresso. Você não depende de só reunir a sua ideia, colocar no projeto e executar e começar a montar a sua rede. Né? Então, a AgroAdsense se enfrentou esses vários desafios porque no agronegócio não tinha nada disso montado. A gente começou a ter que montar do zero procedimentos operacionais, a gente começou a ter que entender como escalar isso, se isso ia dar certo no agro, e a gente começou a buscar. Todo momento que a gente buscava, a gente se deparava no modelo de franquia. E aí a gente ficava um pouco mais assustado, porque quando a gente ia pesquisar franquia no agro também não existia. Né? Então a gente começou a ir muito a fundo nisso, entender esse novo mercado, porque não é algo normal também que tinha na nossa região. Né? A gente começou a buscar empresas, porque hoje para você montar uma rede de negócios sólidas, você tem que ter uma ótima empresa por trás te auxiliando na elaboração do projeto. Né? E aí a gente encontrou inúmeras empresas no mercado, né, de preços que variavam de 0 a 100, por exemplo, né, e a gente parou nessa pequena decisão de novo. Qual empresa que eu vou contratar para fazer esse projeto, sendo que a gente às vezes não tinha nem R$1, às vezes, direito para investir no negócio. A gente começou nosso negócio com um drone de imagem, um Phantom 4 Pro. Eu tinha esse drone que eu fazia uns freelances em momentos fora do meu horário de trabalho, filmagens mesmo de casamento, essas coisas. Eu entrei com esse drone, o meu sócio, o Elber, comprou a metade desse drone e a gente abriu a empresa com R$10.000, lá em 2019. A gente começou esse negócio, a gente, quando começamos a prestar serviço com drone de pulverização, fizemos um empréstimo no banco, que todas as pessoas fazem, e ali a gente começou a batalhar. Né? E aí, em um ano, mais ou menos, em menos de um ano, como falei, a gente começou a entender como expandir esse modelo, e aí a gente se definiu que teria que ser através do franchise para conseguir fazer essa expansão. E ali a gente começou a fazer nosso projeto com o Grupo Bittencourt, que hoje eu acho que é o maior grupo do Brasil ali, eles ficam em São Paulo. Eles já fizeram várias, como Chili Beans, KFC Lanches, né? Agora o Carrefour franqueou também, né, as lojas. E ali a gente começou, e aí foi mais um baque que a gente fala, né? Um puta investimento alto, a gente não tinha recurso ainda em caixa. E aí eu lembro até hoje que era um valor muito fora que a gente não tinha condições e a gente parcelou aquilo infinitamente, às vezes, para a gente conseguir montar o projeto. E um projeto que seria em 3 meses, que era um padrão que tinha para outros modelos de negócio, o nosso demorou mais de 6 meses para sair do papel e colocar em prática. E por isso que a gente conseguiu lançar somente em 2022 na Drone Show o nosso modelo de franquia da AgroAdsense, que foi o primeiro ano assim que a gente fez de fato a inauguração. E de lá para cá a gente veio estruturando cada vez mais, é um aprendizado constante, melhoria constante, porque o setor está evoluindo muito rápido. E a AgroAdsense é isso, é uma empresa formadora de uma rede de operadores e nosso foco total em prestação de serviço. E nesse meio tempo, vocês tiveram algum investidor anjo, alguém que talvez manjava da franchise e viu no drone agrícola algo legal que conseguiu ajudar vocês nesse processo? Não, hoje a gente não tem nenhum investidor, somos nós mesmos, com a raça e a coragem que a gente fala, né? O banco bancou por um grande período de tempo a gente ali, graças a Deus a gente conseguiu vencer essa fase. E ali, só para detalhar um pouco mais a história, juntou essa vontade minha ali de voar. Eu, na época, eu estava fazendo aviação civil, sou formado, e foi exatamente na pandemia, quando a pandemia ali em 2019 estava começando a estourar, eu estava lá em São Paulo fazendo simulador para mim fazer um processo seletivo para mim entrar numa companhia aérea, para você ter ideia. E antes disso, eu trabalhava como colaborador funcionário do meu sócio hoje, o Elber Santana, né? E nisso ele estava fazendo uma pós-graduação em MBA em gestão empresarial, porque ele também é formado em engenharia civil e engenharia da produção, só que ele perdeu o pai dele aos 18 anos de idade,
e o pai dele tinha alguns outros negócios também, e ele precisou de assumir, virar o homem da família, como assim dizemos, né? Aí ele também partiu para o lado da administração, e como ele já tinha faculdade, ele optou em fazer a gestão empresarial. E lá na gestão empresarial foi um parceiro dele, um colega de turma, tinha uma empresa de mapeamento com drones, aqueles Vantes. E eles fizeram um projeto na área ali de pulverização, que estava algo só na internet, que se ouvia falar, e esse projeto ele trouxe, e aí juntou a questão que veio a pandemia, o mercado da aviação esfriou de fato, eu precisei de retornar para casa, o mercado travou, e aí ele me chamou e apresentou essa ideia e falou, olha, eu só preciso de um sócio que bote a mão na massa e que faça acontecer. E aí foi onde tudo começou lá, finalzinho de 2019 para início de 2020, que é onde fundou a AgroAtlas, e a gente vem remando até hoje. Legal, cara. Parabéns aí pela história de empreendedorismo, de coragem, né? Aproveitar para mandar um abraço aí para a galera da Drone Sem Limite, o professor Ednei Vitória, que já esteve aqui também com a gente, batendo um papo. Um profissional excelente, com pesquisas bem relevantes para o nosso setor, contribui muito. O Eduardão, que estava com a gente, o Jonas, o Thalisson, o Douglas, o Cleidson, o Gregório, o Robson, o Elder e a Thalita. Turma, todo começo de live a gente manda o aviãozinho aqui, ó, no canto inferior direito. Vamos mandar aqui para pelo menos 5 pessoas para virem escutar aqui a nossa live. Vou mandar aqui, ó, dessa vez vou mandar para o Edésio, para o Vitor Bueno, para a Clélia Mosma, para o seu Olir, para o Firmo, para o Marcos Valadares. Mandei para a galera da AgroAtlas também. Ó, vou mandar para a AgroAtlas. E o Lucas. Maravilha. É o Mercadão aqui. Josué, me fala aí dentro da sua visão de todos. Você é um cara que viajou bastante de norte a sul, de leste a oeste, participou de eventos. O que a gente tem de novidade, o que a gente tem de oportunidades no mercado de drones agrícolas? Aqui a gente está falando no contexto de franquias, que é um dos modelos de negócio, mas o que você poderia ressaltar para quem está nos escutando, as oportunidades que o nosso mercado ainda talvez nem viram ou estão explorando pouco? O que você traria aí para a galera? Perfeito, também eu rodei bastante, vim parar aqui no Espírito Santo, né, estado abençoado, que tem muita coisa de drone acontecendo aqui, a gente está acompanhando, inclusive, testes de aeronaves novas que estão chegando aí, não posso falar mais muito sobre isso, dar muitos detalhes, mas até aeronaves que não estão no mercado ainda, a gente já testou aqui como rede, né? A gente tem a vantagem de, por ter operadores por vários estados do Brasil, ter feedbacks de diferentes cenários e estudar bastante o cenário macro brasileiro, né? Do que é o mercado aeroagrícola. E nesse ponto até falo um pouquinho sobre a consulta pública, né? Que tende a uniformizar a legislação aí para drones, aviões, helicópteros, tudo numa portaria só, né? Ou seja, está amadurecendo, a gente tem agora um cenário propício, até 2023 estava um tanto travado, né? Lá em 2019 nem se fale, mas 2024 a gente tem esse amadurecimento de legislação que fica claro as regras do jogo. Pode mudar alguma coisa, existem posicionamentos para serem colocados aí, inclusive eu vou dar a dica aqui, acessa lá no YouTube o canal do Sindag, se você quer ter alguém que dá um posicionamento sobre o que pode ser alterado e como é que pode ser a redação. Isso é o Sindag, né? Muitas vezes a pessoa fica sem referência, aí nós precisamos nos pronunciar e falta quem faça isso por nós. Existe um sindicato de empresas aeroagrícolas, né? O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, ao qual a AgroAtlas é associada, a Drone Experts também é associada, né? E como profissional também do Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, que trata da parte de qualificação, eu vejo o seguinte: a qualificação profissional é o nosso ponto mais importante agora. A gente precisa ter agrônomos que possam ser responsáveis técnicos, ou seja, agrônomos que saibam fazer recomendação de produto para drone, que saibam o que tem bula para aplicação aérea, agrônomos que saibam sobre incompatibilidade, que saibam sobre mistura de cauda complexa, que saibam fazer um relatório operacional bem feito, saibam monitorar condições meteorológicas, enviar relatório mensal, porque isso tudo está no escopo do responsável técnico. Hoje também tem algumas responsabilidades técnicas sobre empresas de drones, né? Então eu vejo que os aeroagrônomos são muito necessários, os pilotos são
incrivelmente necessários, né? O LinkedIn, inclusive, citou isso, que pilotos de drone é uma profissão em crescente expansão, demanda aí, porque, assim, nós vamos só fazer a conta, né? Nós temos aí cerca de 90 milhões de hectares agricultáveis, só agricultura mesmo, grãos, irrigação, fruticultura, lavouras temporárias e permanentes. Isso aí dá cerca de 90 a 100 milhões de hectares, varia um pouquinho com a área plantada. Mas temos mais 150 milhões de áreas de pastagem. Então, 150 milhões de hectares de área de pastagem, né? Então, nós temos aí uma boa parte dos estados como Espírito Santo, sul de Minas, ali a região do Vale do Ribeira, em São Paulo, a gente tem também a região norte de Santa Catarina, que tem culturas de muito valor agregado, como é o café, por exemplo, aqui no Espírito Santo, que está numa alta muito boa, só que por causa do relevo, a pulverização aérea por drones é a melhor alternativa. Então, nós temos uma demanda muito grande por área. E para fazer essa área toda, nós precisamos de pilotos, de agrônomos, nós precisamos dos auxiliares que saibam, que tenham noção lá de quanto de calda eu vou botar, não só encher o tanque, né? Quanto que vai precisar para esse tiro aqui, para esse voo. Ter noção operacional. Eu digo que o auxiliar ele tem que ter uma responsabilidade também. Não a técnica, ele tem que ter responsabilidade operacional. Porque, afinal, é ele que está lá perto da aeronave. Ele tem que ver o ESC, ele tem que ver as hélices se estão ok, ele tem que ver se a tampa... um erro muito comum, né? Mas tem que verificar sempre se a tampa do tanque está aberta ou fechada. E uma coisa que eu identifiquei muito legal na AgroAtlas, até por causa do fato de ser da aviação, né? E aí o Jefferson vai saber dizer muito bem, o Tamilon também conhece disso, a aviação tem checklists. Antes, durante, pós o voo, inclusive para manutenção da aeronave. Esses checklists a gente mapeou aqui na AgroAtlas tudo que o drone tem que fazer, todo o passo a passo, as ações que têm que ser tomadas. Então, é preciso que os profissionais conheçam todos os pontos de atenção da operação. E também precisamos de administradores. E aí que vem a ideia de franquia, né? Nada adianta você ter um piloto lá que faz um rendimento de 500, 1.000 hectares mês, se ele não consegue ganhar dinheiro com isso, se não fica rentável, se não tem viabilidade econômica. Então, para mim, o mais importante caminho agora é qualificação profissional, porque a legislação está encaminhada, ela está amadurecendo, antes era isso que nós precisávamos, a aeronave nem se fala, né? Só tem a aeronave com mais tecnologia vindo aí, a gente até acompanhou uma operação aqui que acompanhava o relevo continuamente, assim, automaticamente, muito interessante, e aí a gente vê a aeronave crescendo em nível tecnológico, mas para acompanhar o nível tecnológico, você tem que ter conhecimento equivalente para saber tirar da tecnologia o melhor proveito. Então, profissionais aí que desejam entrar no mundo dos drones, da aviação agrícola, é isso que eu recomendo para vocês. Esse estudo, esse conhecimento, inclusive, dá um abraço para o professor Ednei, que está aí, né, uma das grandes referências, que está aqui do ladinho, São Mateus, na Universidade Federal do Espírito Santo, que já tem, tá? Vejam só, foi falado na live anterior sobre as universidades terem curso, já tem a disciplina de aviação agrícola na grade curricular da agronomia da Universidade Federal do Espírito Santo, em que o professor Ednei também explica aí sobre o uso de drones agrícolas. Então, pessoal, se informem bem também. A gente tem acesso a algumas informações privilegiadas, né? Nem todo mundo aí realmente sabe dessas notícias, mas estamos à disposição, estamos fazendo a live sempre à disposição aqui para trazer essas notícias quentinhas para vocês aqui e prever, talvez, né? Eu digo que não é possível controlar o futuro, mas é possível prever. Eu sei onde o drone vai decolar e pousar, eu sei qual a trajetória que ele vai fazer e quanto que ele vai aplicar. Isso, na prática, é prever o futuro, né? E se der tudo certo, a gente ganha. Então, a gente está tentando prever os próximos passos aí do mercado. Acho que... Tá travado seu áudio. Aproveitar para mandar um abraço para a Vivi, que foi nossa professora lá da Schroeder Consultoria, uma excelente pessoa. Beijão para ela, Vivi. Jefferson, comenta para a gente aqui qual que é o diferencial ou qual que é a vantagem de uma pessoa que quer começar no mercado, talvez ela não é do segmento agro, mas tem uma condição financeira bacana, ou é do agro, mas quer uma instrução. Qual que é a vantagem dele começar num modelo de negócio tipo uma franquia?
Quais são os diferenciais? O que essa pessoa pode esperar, por exemplo, quando ela procura a AgroAtlas? Aí eu vou passar a palavra para você, eu vou pôr no mudo, vou sair daqui rapidinho porque eu tenho que pegar meu carregador, mas eu vou estar te escutando, então pode Perfeito. continuando falando aí. Show de bola. Bom, a gente aqui como AgroAtlas, né, a gente foi mapeando ao longo do tempo. E o que que acontece quando a gente fala de franquia? Franquia nada mais é que um modelo de negócio que ele foi testado, validado e aprovado várias vezes, né, para você vender esse modelo de negócio. Porque nada mais, quando a pessoa vem procurar uma franquia, ela quer empreender um novo negócio, mas ela não tem o know-how ou conhecimento sobre aquele ramo de atividade. Né? Então, a franquia é isso. Né? E a gente, quando foi desenvolver esse modelo de negócio, a gente começou a criar os procedimentos, os parâmetros, os processos que não existiam para o setor. Né? O setor agro ele é muito carente de procedimento, né? E o produtor rural também não está acostumado a lidar com regras e normas, né? Porém, a gente está vivendo uma era de tecnificação, né, das áreas, de tecnologia no campo, e a mente do produtor está se abrindo para isso, que ele precisa sim seguir procedimentos e não ser mais do jeito que ele acha que é o correto, né? E sim o jeito que já foi testado. Né? Então, a AgroAtlas ela vem nessa vertente, né? E um dos grandes benefícios, né, é justamente esse. A pessoa ela está disposta a fazer um investimento, ela está disposta a abrir um novo negócio, mas ela não sabe por onde começar. Ela não sabe se ela vai fazer o investimento no equipamento correto, ela não sabe se ela vai ter rentabilidade naquela região que ela vai atuar. E a AgroAtlas ela vem nesse sentido. Então, quando a pessoa ela entra na franquia, além de desde o processo inicial ali, a gente já orientar toda a pessoa quais o equipamento ideal para ela atuar na região, quais as culturas que ela vai atuar, qual o ciclo de atendimento naquelas culturas, se tem entre safras, se não tem, para a gente calcular até o payback de retorno que essa pessoa vai ter sobre o investimento, né? Depois que ela entra na rede, aí vira parte da AgroAtlas, a gente começa os trâmites nossos que a gente chama da implantação. É o processo de implantação que é realmente aquele processo burocrático que já constituir a empresa, abrir um CNPJ, né? Que muita gente hoje não sabe como fazer. É algo, às vezes, que é simples de quando você está dentro desse mercado, mas se não tiver ainda um apoio de alguém que já fez, a pessoa fica meio limitada e travada. Então, a gente pega desde o momento da franquia, a gente constitui a empresa, que é o processo de registro e constituição dos colaboradores, da parte burocrática toda, né? E depois a gente vem para as compras iniciais, aquisição de equipamentos, ferramentas, os treinamentos preparativos da equipe, só para daí, entre 30 e 60 dias, a gente de fato anunciar a inauguração da franquia ali depois que passa por todo esse processo. E depois que a pessoa está preparada, ali ela virou um franqueado, nada mais é que, para simplificar a explicação, a pessoa ela uma bandeira, né? Ela está em AgroAtlas como uma bandeira da empresa. Eu gosto de dar exemplos para as pessoas entenderem. Por exemplo, tem os postos de combustível Ali, Shell, Petrobras, né? E tem aquele que você não tem bandeira nenhuma. E a primeira coisa, quando isso já está implantado, essa cultura na mente de quem tem veículo, é que você fica meio desconfiado, às vezes, se eu vou abastecer nesse posto, será que o atendimento é bom? O produto é bom? Né? Então, o efeito franquia é isso, para transmitir credibilidade lá na ponta, né? E segurança para quem está contratando, seja um produto ou um serviço, e para quem também está executando. Né? Só que isso a gente está vendo que no Brasil a gente está dando passos largos em relação a isso, só que é algo muito carente no setor do agronegócio ainda. Isso é normal, volto a falar, na área urbana. Né? Você é normal, você vê franquia de loja de roupa, de hamburgueria, de loja de conveniência, de chocolate, e isso está começando a se transformar no agronegócio. Então, a AgroAtlas, um dos benefícios em vez de você constituir a sua própria empresa, caminhar os caminhos das pedras sozinho, você vai ter todo um apoio, um suporte na implantação. Você vai ter uma empresa com um nome que já está constituído a nível nacional. Isso facilita a sua entrada e aquisição de novos serviços também, inclusive empresas multinacionais. E você vai seguir um padrão operacional para você errar o menos possível. Né? E você também vai estar tendo a oportunidade de você ter no seu portfólio novos produtos e serviços que a gente, como franqueadora, testa e retesta de novo
antes da gente lançar na rede. Porque o objetivo final disso tudo, tanto como franqueadora, nós da AgroAtlas, como franqueado lá na ponta, é único e simples. O negócio tem que ser viável e a pessoa tem que lucrar com aquele negócio. O negócio tem que dar dinheiro para ela continuar investindo, a franqueadora continuar investindo lá de cá em novas soluções, para a gente entregar para os franqueados, replicar e a gente conseguir atender o maior número de clientes possível. Esse é o objetivo e efeito rede, né? Legal, muito bacana. Isso ajuda, né, quem está começando em qualquer mercado, ter esse guia, ter essa instrução para errar o menos possível. Não é sinal que não vai ter erro, mas principalmente é se beneficiar da experiência e dos erros que vocês, como franqueadora, tiveram e passa tudo mais mastigado para essas pessoas, né? Comprovadamente no Brasil, as empresas tendem a quebrar nos 2 primeiros anos justamente por não conhecer legislação, tomar uma multa por simplesmente não ter um determinado cadastro, por derrubar 2, 3 vezes o drone, por não ter feito um curso adequado e assim por diante. Então, você minimiza ao máximo esses erros primários, né, que eventualmente um entusiasta cometeria. Isso é muito bacana. E falando em erros, Josué, o que você acha que são os principais erros hoje quem quer começar no mercado e acaba dando um tiro no pé? Quais são as principais vaciladas que você tem visto aí pelo mercado? Eu até te agradeço pela pergunta, né? Me deu uma deixa boa aqui, uma assistência quase para fazer o gol, porque lembrar o princípio fundamental da aviação, né? Que é segurança operacional. Até quero mandar um abraço para o meu amigo comandante Souza aí, que é um dos grandes comandantes aí, um dos grandes pilotos, já pilota turbo aí do mais alto nível que tem no mercado, piloto de avião. Então, ele pinta muito mapinha lá e o erro dele aí chega a ser menor que 10 centímetros. Quando a gente tem uma ferramenta que é capaz de fazer isso, todo o outro risco ele está colocado na parte humana. Então, eu vejo que os maiores erros é você não ter o zelo, não ter o capricho, né? Eu gosto muito daquela frase do Cortella que fala que capricho é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho para fazer, né? Até que eu possa ter melhor para fazer melhor. Então, eu gosto muito de pensar no capricho, em que todo momento você está consciente daquilo que está fazendo, porque na hora que você relaxou é que é possível de acontecer um problema com o drone, uma incompatibilidade de cauda, porque a ferramenta é boa, os produtos que são desenvolvidos para aplicação são bons, eles são testados, né? O Ministério aprova tudo. E eu diria que talvez o erro mais comum, para ser mais prático aqui, é a pessoa simplesmente achar que é comprar um drone e sair pulverizado. Eu sei que isso aqui já é muito batido, mas faz parte o conhecimento básico dos conceitos, do que é praga, do que é lavoura, do que é aeronáutica, do que é drone, do que é um checklist operacional, do que é EPI, até para preservar a segurança humana, né? Então, erros que podem resultar em problemas de saúde, você tem que estar sempre atento. Então, eu recomendo aí a consciência situacional, né? Para que você sempre esteja consciente daquilo que está fazendo e preze pela segurança operacional. Porque com a segurança operacional, aí todos os seus riscos estão diminuídos. Fora isso, a questão operacional, né? Eu mesmo trabalho aí algumas vezes na operação, já fui badeco, piloto, já tive coordenando a operação. Os outros erros, eles vão estar muito mais relacionados à administração, a não saber como cobrar, não saber fazer um bom orçamento, não saber atender bem um cliente, fazer um pós-venda. Agora mesmo, hoje é sábado, mas tinha aplicação. Muita gente que está assistindo a live talvez estava retornando o campo e está fazendo a aplicação. Você enviou um relatório da aplicação que terminou hoje para o seu cliente? Você ligou para ele? Ou você ligou para o seu piloto que está no campo? Acabei de ligar aqui para o piloto que estava aqui na região fazendo café. Deu tudo certo? O drone pousou bem? Como é que vocês estão? Limparam o equipamento? Então, outra questão é essa, né? Você saber administrar bem esse negócio. O Jefferson passou por muita situação de campo, então ele tem essa consciência, até por conta da aviação, né? E a franquia criou ferramentas que facilitam isso no dia a dia dos operadores, tá? Existe uma ferramenta chamada WebDrone,
que é um software de gestão operacional, uma demanda que eu recebi aí há muito tempo de operadores, de associados, de amigos. Pô, Josué, não tem aí um software que eu consiga emitir relatório operacional automaticamente? Que eu consiga terminar, preencher os dados ali e sai um relatório com o meu plano de voo, que sai um relatório com o meu mapa de aplicação. Então, a franquia desenvolveu isso para que o seu franqueado não passe o trabalho que é você, às vezes, escrever num bloco ou ter que chegar em casa na frente do computador. Você lá no campo pode preencher o seu relatório operacional, dar acesso para o cliente e ter muita transparência, muito rigor, inclusive legal, né? Que a portaria 298, que está em vigor hoje, ela prevê essa necessidade de relatório operacional de cada voo. Então, isso também acontece, né? É um erro por não saber. Então, esse não tem nem desculpa, né? Porque a gente está fazendo uma série de lives aí, né, Tano? Quantos especialistas você está chamando? Se a pessoa não sabe, é porque ela não busca informação, porque as pessoas estão falando aí. Mas garantir, então, a segurança operacional, depois a qualidade de aplicação e depois o rendimento operacional, né, Jefferson? Me corrija aí se estou enganado, mas esses são os 3 princípios da AgroAtlas aí que a gente tem botado em prática. Então, novamente, segurança operacional, qualidade da aplicação e depois rendimento operacional. Isso. E aí, no rendimento operacional, nesse terceiro nível, qual que é o erro? Às vezes você abastecer 17 litros no tanque e só precisar de 15. Então você levou 2 litros para passear, está gastando mais bateria, está gastando em voo, Colocando em risco seu equipamento. Exatamente. Então tem níveis de entendimento de risco, mas que todos eles são mitigáveis, todos eles são estudáveis. A gente tem aí uma escola de dados na agricultura, né, que esse software, inclusive, nos permite ter os dados de cada operação e fazer um debriefing, fazer um estudo de cada voo, de cada tipo de cultura, produto, para que a gente possa, talvez até prever qual que é a melhor combinação, melhor aplicação para dar segurança operacional, qualidade na aplicação e rendimento operacional. Ô Jefferson, nesse contexto, já passo a bola para você. Entendendo quais são os principais erros, passa para a gente aí as principais fortalezas, né? O tripé, enfim, os pontos fortes que vocês já vivenciaram, testaram, validaram e hoje vocês passam para os seus franqueados que vão falar assim, não é que é a fórmula do sucesso, mas o que deve ser observado que aumenta muito e potencializa a chance do sucesso, não só da aplicação propriamente dita, Da mas do prestação de negócio. serviço, né? O negócio como um todo. Perfeito. Só resumindo o que o Josué falou, eu resumo em apenas 2 palavras ali os erros, né? Eu acho que o que está acontecendo muito hoje é negligência e imprudência. Em que isso reflete? Em a pessoa achar que ela comprou o drone, é uma ferramenta já de um certo alto valor agregado, ali um equipamento, e a pessoa fica na ansiedade porque ela tem um investimento que ela fez alto e já colocar o equipamento para voar no dia seguinte, né? E é normal do ser humano isso. A gente mexe com pessoas todos os dias, é normal, a gente já passou por isso também. Porém, a gente, ao longo do tempo, aí já entrando ali nas questões da receita ali, que não existe receita de bolo, mas existe estratégia que a gente fala, né? Que a gente foi percebendo que a ferramenta é o mais barato da receita, né? O drone ali, a ferramenta ou a sua estrutura é mais barato. Quando você começa a colocar em jogo o cliente que você está atendendo, né? Então, seja você que está prestando serviço ou você que comprou o drone para você trabalhar para a sua própria propriedade, né? Quando você coloca essa ferramenta ali sem um embasamento técnico básico para você realizar aquela operação, você está colocando, às vezes, uma lavoura, seja de café, vou dar como exemplo o café, que é a nossa realidade aqui, que uma saca está custando R$ 1.700 hoje, e às vezes você vai pulverizar um hectare dá na média de 150 sacas produzida. Em um hectare você está falando em muitos R$ 1.000 que só o drone ali, se você fizer, desculpa a palavra, uma cagada, você colocou todo o seu investimento no ralo, né? Então, isso a gente precisa entender como empreendedor, quem vai prestar serviço, ou até mesmo quem está utilizando a ferramenta drone dentro da sua própria propriedade, enxergar isso como uma empresa. Enxergar como um negócio separado que ele tem que ser lucrativo, independente se é para uso próprio ou não, né? E você fazer a diluição ali e ver se a ferramenta drone é a melhor opção para você. Porque hoje eu vejo que virou uma febre de venda de drones
E tem muitos produtores, a gente conversou com um, inclusive semana passada, que comprou o drone e colocou na mão de uma pessoa que não tinha capacidade, mas o terreno dele também não tinha capacidade de absorver aquela ferramenta, de ela ficar, e ficava muito ociosa, né? Então nunca diluía, então todo mundo achava que aquilo não era útil. Então tem que entender também se a região que você vai atuar, o drone é a melhor opção. Né? O drone ele não veio para substituir nenhuma ferramenta, alguns casos sim, mas é uma ferramenta de agregar. E aí quando eu falo no nossa especialidade, que é a prestação de serviço, é você fazer o básico bem feito que muitas pessoas não fazem. Eles simplesmente desce o drone, o que você tem que aplicar não sabe o que está aplicando. Pergunta, já flaguei várias vezes, chegar no campo, piloto, o que você está aplicando? Não sei. Como que você não sabe estar aplicando? É um inseticida, é um fungicida? Qual que é o alvo? Como você vai determinar a faixa, altura, tamanho de gota, se você não sabe o alvo? Né? E depois já coloca o drone em cima do carro de novo, já partiu para o próximo atendimento. Não se preocupa com o relatório operacional. Aí o cara que tem uma abelha do lado vai e denuncia. O cara não tem respaldo jurídico nenhum. Vem uma notificação do Ministério da Agricultura e acaba toda a vida dele, talvez o único dinheirinho que ele tinha, investiu naquele negócio e com um mês de operação, às vezes nem isso, ele joga tudo pro ar. Isso acontece muito. Então, o básico bem feito. Não existe hoje você iniciar uma atividade de alto risco, eu coloco isso que é uma atividade de alto risco, porque envolve meio ambiente, envolve a ANAC, envolve o Ministério da Agricultura, envolve um monte de gente. Né? Então, se você faz as coisas tudo certinho, ainda você está inerente a algum problema que possa surgir, mas você está respaldado. Né? E aí depois, você tem que executar o serviço de forma como um empreendedor, como uma empresa de fato, executar os trâmites de que é administrativo. O serviço ele te dá uma margem de lucro muito pequeno. Não é igual uma venda de um produto que eu compro por 10 e vendo por 20. Né? O serviço, a margem é ajustada e qualquer alteração, às vezes até no custo de combustível naquele dia, já impacta no seu custo operacional. Né? E as pessoas, às vezes, vai naquela febre da safra que eu falo e vão voando o drone e não recebe do cliente naquele dia e vai virando um acumulado e o dinheiro que você está fazendo de caixa está na mão dos seus clientes. Aí o que acontece? O drone do cara cai, gasta 20, 30 mil reais e não tem o dinheiro para pagar e ele já desiste no primeiro mês ou no segundo, é onde as empresas fecham com 1 ou 2 anos de idade. Né? E depois essa parte financeira tem que ser ajustada e tem que ter uma pessoa para fazer atendimento. Produtor rural, ele te liga para fazer serviço, ele está precisando naquele momento. São muito poucos que te ligam com... quero programar uma aplicação para daqui 3 meses. Não existe isso na nossa realidade do Brasil. O cara quer na hora, então Para ontem. ele te liga para ontem. Se você não atendeu ele, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ligar para o outro, ele vai ligar para o próximo. Né? Então você tem que ter uma pessoa, um comercial, que faça o atendimento fiel. E depois, a receita do bolo, que é o que já existe há séculos, fazer o pós-venda. O que é o pós-vendas? Você fazer uma visita, você tomar um café, às vezes você acordar junto do produtor, lá na fazenda dele, tomando café com ele, ou simplesmente usar uma ferramenta que todo mundo usa hoje e usa mal usada, que eu falo no agro, o WhatsApp. Hoje a ferramenta que mais vende é o WhatsApp e as pessoas não utilizam, que é simplesmente você mandar uma mensagem. E aí, a aplicação ficou boa? O que o senhor achou? Me dê um feedback, porque eu aprendo com você também. Isso é o fundamento. Então, assim, não existe milagre, não existe bola de cristal, que a gente fala para todo mundo que entra na AgroAtlas. Existe o querer, a vontade de fazer acontecer e o desejo de onde você quer chegar. Né? Então, a gente segue isso daí, os princípios de qualquer outra empresa, de qualquer outro ramo que deram certo. Né? E a gente adapta para a nossa realidade e faz o básico bem feito. É simplesmente isso. Maravilha. Até O com arroz com feijão bem feito nunca... Nunca falha. Você falou alguma coisa, Josué? Eu te cortei. É que, às vezes, o pessoal acha muito complicado, né? Então, tem que fazer tudo isso e atender cliente, me regularizar. Pode parecer complicado, mas tudo que é difícil... Mas tudo que é difícil de fazer, se você faz bem feito, vale na sua mão. Porque vamos fazer uma continha básica aqui, né? Um drone de capacidade grande hoje que a gente tem no mercado, de 20 a 40 litros, né? Quanto tempo leva para fazer 1 hectare? 5 minutos leva para fazer um voo de hectare, às vezes 10.
Se você está recebendo R$ 150, R$ 200 por 10 minutos, está valendo o seu tempo? Pô, tá valendo pra caramba. Isso às vezes é a diária de um peão aí para trabalhar na lavoura. Então, você está ganhando isso por 10 minutos, você está ganhando R$ 20, se for dividir o 200 por 10 minutos, aí, né? Você está ganhando R$ 20 por minuto que você está operando. Então, o prestador de serviço tem muito espaço no nosso mercado. É só fazer o feijão com arroz bem feito, todo mundo gosta. E como é que você vai saber se está bem feito? Bom, segue o padrão, segue a receita, segue o procedimento. Como é que você sabe que o chocolate da Cacau Show aqui em Linhares, que é a sede da franquia aqui, é bom aqui e é bom lá em Sinop, Tâmilo? Como é que você sabe como é que você tem a garantia? Porque é uma franquia, porque tem um padrão de produção daquele chocolate. E a gente quer trazer isso, está trazendo isso para o drone agrícola. Se a Agroatlas lá no Rio Grande do Sul, se a Agroatlas lá na Bahia, se a Agroatlas lá no Acre, o padrão operacional de qualidade, de atendimento, de prestação de serviço é o mesmo e o padrão top. Então, essa é a questão. Se você é um prestador de serviço bom, tudo isso não é mistério para você. Essa questão de regularização, inclusive, é bem tranquilo de fazer, né? Eu que já fiz muita regularização aí, o mais complicado é simplesmente você ter a consciência disso. A partir do momento que virou a chave, ó, eu sei como fazer, agora eu estou confiante de que esse é o processo. Você passa pelo processo, você se torna um prestador de serviço muito valorizado no mercado. E ao ponto que nós temos hoje demanda até de precisar de mais profissionais, inclusive remodelar uma parte dos negócios, né? Para quem já tem drone, para quem já é piloto, que não vai comprar a franquia, mas quer fazer parte da rede, quer fazer parte da franquia, para que esses profissionais também possam entrar, porque a gente tem muita demanda. Então, eu quero ser um piloto AgroAtlas, eu quero ser uma empresa parceira AgroAtlas. Existe essa possibilidade de você usar nossas ferramentas, de usar os produtos, que é os produtos para aplicação, né? Adjuvante, condicionante de calda, redutor de pH, também estação meteorológica. A gente tem aqui uma rede de estações que você pode monitorar o tempo e a condição meteorológica onde você está aplicando. Tudo isso pode estar disponível para prestadores que não são franqueados, mas aí existe também uma maneira de entrar nesse padrão, né? Claro que o franqueado sempre tem mais vantagem e você tem que estar vinculado a um desses franqueados, mas já funciona no Brasil. A gente tem operações que envolvem mais operadores que trabalham com a gente, não trabalham para a gente, trabalham para vocês, né? Vocês são empreendedores, é um negócio de vocês, mas vocês trabalham com a gente para atender essa grande demanda que a gente tem de aplicação. Top. Aproveitar para cumprimentar a galera que ficou aqui até o finalzinho da nossa live, bate-papo. 1 hora passa muito rápido. O Jonas, o Maicon, o professor Ednei, que continua aí, o Douglas, o Flávio, o Robson, a Cirlei, a Giovana, a Thalita e a Rafa Moisés, que está aí. Grande Rafa, já participou. Ela é piloto, hein? É o quê? Ela é piloto. Lógico. Ela pilota, hein? Gente boníssima ela. Turma, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria que vocês falassem como que hoje as pessoas que se interessarem a conhecer melhor a AgroAtlas, as soluções que vocês têm, como que elas podem fazer para conhecer o trabalho de vocês. Vocês já estão em quantos estados / municípios aí? Qual que é a escala? Qual que é a meta de vocês para 2025 de crescimento? Enfim, explanem um pouco aí dos projetos futuros que vocês têm, como que as pessoas podem se integrar mais, conhecer um trabalho de vocês, que particularmente eu não conhecia, né, a história, e fiquei impressionado pelo empreendedorismo, pela coragem. Então, de parabéns. E eu gosto de fomentar negócios como esse, porque são negócios que estão fortalecendo o nosso setor. Trazer o profissionalismo para o setor que ainda é embrionário, que ainda não tem... Vocês estão... É tudo muito virgem, né? É uma mata virgem que tem que ser explorada, né? Então, vocês estão fazendo um excelente trabalho, contribuindo para o setor. E contem comigo para isso. Então, começando pelo Jefinho, depois o Josué pode continuar, mas deem uma perspectiva geral de planos futuros, do que as pessoas podem esperar de vocês, como que elas podem se conectar com vocês.
Perfeito. Então, Milão, a gente fica muito grato porque quando a gente começou nosso projeto lá no início, a gente acreditava, a gente sempre tem um sonho, a gente acredita, mas ele veio acontecendo de uma forma muito rápida. A gente precisou de se preparando, de se modelando nesse. Porque a gente tinha projetado isso durante 5 anos e aconteceu em 2 anos e meio que iria acontecer em 5. Né? Então, para a gente, assim, a gente precisou de acelerar, como se diz, trocar os domingos pela segunda e assim vai, né? E a gente está presente hoje em 12 estados do nosso país. A gente, em 13, se eu não me engano, agora, né, Josué? Acabamos de inaugurar lá em Rondônia também. Rondônia e Brasília também Isso em agora, quase. Brasília, então acho que está caminhando com o Distrito Federal para 14 estados. Nesse mês de novembro, nós batemos 300 cidades atendidas pela AgroAtlas, mais de 7 mil clientes, entre eles produtores rurais e empresas também atendidas. Então, isso a gente fica muito feliz porque a gente está levando a tecnologia muitas vezes para produtores, né, que não tinham acesso a essa tecnologia. Algumas regiões remotas do país mesmo, ou que não tinham capacidade financeira, às vezes, e não é viável ele investir na ferramenta para dentro da sua própria propriedade, né? E a gente está muito entusiasmado, a gente gosta de fazer sempre os lançamentos, sempre na Drone Show, né? Então, o ano que vem vai ter muita novidade, porque foi nosso marco zero da franquia na Drone Show 2022. Tem muita coisa nova vindo por aí, isso eu posso garantir para vocês. Hoje, a AgroAtlas, além da pulverização com drone, que é o cargo-chefe, a gente tem outros trabalhos também, como mapeamento. A gente tem nossa plataforma Web Drone, que a gente faz hoje. Ela está só para os franqueados, porém, quem tiver interesse em conhecê-la, a gente não é engessado, a gente abre ela porque a gente sabe que é um produto que o mercado precisa. Nós temos nossa linha exclusiva de adjuvantes, que a gente usa 100% das nossas aplicações, que foi desenvolvido especificamente para o drone. E para o próximo ano a gente está aumentando cada vez mais ali a gama nossa de serviços, né? E serviços personalizados que a gente fala. A gente não ficar só na pulverização crua, né? A gente realmente entender o que o produtor precisa, a gente entender um serviço completo para ele, entregar um serviço completo. Né? Uma cesta de serviços, né? Exatamente. E aí o nosso foco sempre vai ser em serviços, né? E a gente está com essa visão para o próximo ano. A gente vai lançar um portfólio bem grande ali. Isso já está sendo testado e validado aqui por nós. Né? O Josué já deu até um pitaco ali. Hoje até ferramentas novas os vendedores, importadores estão trazendo para a gente testar no campo. Né? Então a gente está com essa visão aí de crescimento aí para a gente conseguir atender pessoas que não são até mesmo franqueados, o Josué falou, que necessariamente não precisa ser um franqueado para participar da AgroAtlas e usar algumas ferramentas e serviços que ela vem oferecer. Maravilha, parabéns. Josué, quer complementar alguma coisa? Tamilon, quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntos novamente aqui. Estamos juntos amanhã também, né, e depois de amanhã estamos trabalhando pelo setor e isso é uma coisa muito boa quando a gente vê pessoas com iniciativas independentes que se encontram para somar forças e para trazer essa solução para a agricultura e para o agricultor, né, porque a gente tem que sempre lembrar que o drone traz sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então, se esses três pilares da sustentabilidade estão atendidos, a gente tem realmente uma solução que dá um salto na agricultura brasileira. Esperem bastante coisa da gente na Drone Show no ano que vem. Vamos estar lá com o nosso representante oficial, que é medalhista de ouro olímpico, aí, o Rufino, né? Nossa campanha agora é com ele, para trazer essa ideia do agro campeão. Você ser campeão na tecnologia de aplicação também, de você ter um padrão elevado e não só as dificuldades, e por isso até campeão paralímpico mostra para nós que é muito mais trabalhoso ele ser campeão na modalidade dele, sobrevindo todas as adversidades. Então, mesmo que você está com dificuldade no mercado dos drones, você quer ser campeão, passa pelo processo, treina, se dedica nesse propósito que você tem, assim como a gente está se dedicando pelo mercado de drones. Eu quero contribuir com você, profissional agrônomo, piloto, auxiliar, administrador. Conta com o Josué aí. Tamilon também pode sempre contar comigo, né? E te agradeço pelo espaço que tu nos dá aqui
para a gente poder realmente democratizar tanto o conhecimento quanto a tecnologia do drone, que com certeza para o nosso país é muito importante, o país que é o grande celeiro do mundo, o país do agro, e que vai ganhar muito com a tecnologia do drone plenamente consolidada, e nós estamos fazendo isso. Então, tenho muito a te agradecer e espero te encontrar lá já em Cuiabá no ano que vem, né? Na Drone Show, com certeza, e em Cuiabá lá no ano que vem também, que é no seu estado aí. Vamos estar na operação lá também. Um grande abraço, pessoal. E escutem, na quarta-feira à noite, 20 horas, tá? Na Web Rádio Frequência Livre, a rádio do Vadico, o Drone Nights, que é o primeiro, eu acho, programa de rádio no Brasil que fala sobre drones de aviação agrícola. Então, o meu programa aí, se você quer estar bem informado, quarta-feira, 20 horas, Drone Nights. Maravilha, maravilha. Obrigado pela participação de vocês, pelos conhecimentos, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Contem comigo, pessoa física, e contem com a Drone Experts também, para divulgar, para mostrar para o mercado. Muitas vezes as pessoas desconhecem por algum motivo, ou tem algum tipo de preconceito, porque acham que nunca viu uma franquia de drone. Contem com a Drone Experts, sempre a gente está buscando os melhores profissionais, as principais empresas e as principais soluções para apresentar de uma forma didática e bem interessante no nosso YouTube. E para quem não conhece ainda o nosso trabalho, quem é da audiência de vocês, sigam a gente lá no Instagram, @Tamilon. No link da minha bio hoje vai ter a possibilidade de você se inscrever gratuitamente para a imersão drone agrícola, do mapeamento à pulverização, onde em 4 encontros nós vamos te ensinar técnicas de mapeamento com drones simples ou até drones mais robustos, processamento com terra, com Pix 4D Fields, condições meteorológicas, enfim, um monte de coisas que estão sobre o mundo dos drones agrícolas para você que está começando. Então, se inscreve lá, é gratuito, vai ser um prazer muito grande ter você lá na live, e as lives vão ser lá no meu canal do YouTube. E toda terça e toda quinta tem vídeo novo, vídeo educativo, instrutivo, lá no canal também, vai ser muito bom ter vocês. Eu vou interromper os comentários aqui, para a gente poder fazer um print. Dá um sorrisão aí, galera, também dá um print, marca a gente nas redes sociais, que é uma forma de agradecer e difundir para outras pessoas. Lembrando que o replay dessa live vai estar nos nossos Instagrams. Eu vou marcar também a AgroAtlas, o Jefinho e o Josué. Dá um sorrisão aí. Maravilha. Deixa eu retomar os comentários. E aí, para fechar, peço para vocês fazerem as considerações finais e deixarem suas redes sociais, WhatsApp, o site da empresa, caso alguém queira entrar num contato direto. Começando aí pelo Jefinho, fica à vontade. Tamilon, muito obrigado pelo convite. A gente sempre agradece, porque a gente, como AgroAtlas, também, a gente acredita que, já falei no início, mas vou repetir, o conhecimento ele tem que ser disseminado, esse é o propósito da AgroAtlas. Josué frisou muito bem ali, que é o nosso pilar, né? Nosso escopo ali, que é sempre segurança, qualidade e performance. É isso que a gente busca entregar ali como AgroAtlas, né? E como você me pediu ali, a gente às vezes fica um pouco nos bastidores, o Josué que fica rodando mais linha de frente, mas aí vocês encontram a gente muito fácil. A gente tem nosso site, o agroatlasbrasil.com.br. Lá vocês vão entender tudo sobre a franquia, tudo sobre nossos serviços, nossos produtos que a gente citou aqui na nossa live de hoje. E lá também você vai ter a oportunidade de falar diretamente com o nosso time. A AgroAtlas não são só eu e Josué, nós somos mais ou menos umas 20 colaboradores envolvidos ali todo o processo. Então você pode falar com qualquer setor que você queira falar, inclusive comigo, né? Então a gente está sempre à disposição. Às vezes a gente está a campo, né, Josué? Mas a gente agenda um bate-papo, isso acontece com muita frequência. E é isso, a AgroAtlas está aqui para servir, para a gente formar esse time e formar essa rede sólida de pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é ter no seu próprio negócio, ganhar dinheiro com ele e atender os clientes da melhor forma possível. Esse é o nosso propósito e nossa missão que a gente entrega em toda a nossa rede. Muito obrigado aí, e quando precisar, conte conosco. Maravilha, obrigado. Josué? Tamilon, parabéns por mais um grande sucesso aí que tem sido esse papo com o Expert. Obrigado por reunir uma seleção aí e por nos convidar a fazer parte desse álbum de figurinhas aí que aparece
no mundo dos drones, no cenário dos drones. Quero fazer um convite para quem está nos vendo, né, nos ouvindo, nos assistindo. Você também pode crescer no mundo dos drones. Esse crescimento, essa dedicação, ela depende muito mais de você do que da gente, mas nós estamos aqui para te dar o suporte e o conhecimento e, inclusive, trabalhar com você para você alcançar isso, se esse é o seu propósito. Então, fico muito feliz também que, desde o início aí da sua trajetória, da Drone Experts e também do cenário dos drones no Brasil, né? Você tem sido essa pessoa referência. Obrigado por nos convidar a participar aí desse papo contigo. Sempre é muito enriquecedor, é bom falar contigo. E vamos adiante. 2025 nos espera aí com aeronaves de alto nível tecnológico, com um novo cenário regulatório, com um novo cenário econômico que o agro nos apresenta aí, um cenário muito positivo, né? Pelo menos o que a gente está vendo aqui no café. Nós estamos aqui em Linhares, no Espírito Santo, mas também estamos em todo o Brasil, então procure uma AgroAtlas aí. A gente é bem acessível, entre em contato para a gente poder trocar essa ideia e crescer junto. Maravilha. Para os drones, nem o céu é o limite. Meus amigos, boa noite, fiquem com Deus, bom final de semana, bom descanso. Valeu. Ótima noite. Campeão da América. Vou comemorar agora.